Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube de Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Tiago Guerreiro, responsável pela comunicação do Museu Bordal Pinheiro em Lisboa. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Boa noite. Tiago, os museus deixaram de ser, há uns anos, deixaram de ser lugares que aguardavam passivamente por quem quisesse visitá-los e passaram a adotar estratégias mais dinâmicas para atrair público. E qual é o papel que a comunicação tem nessas novas estratégias dos museus? Eu acho que a comunicação, desde o surgimento, sobretudo, das redes sociais, tem tido um papel muito importante. Há outras estratégias, como, por exemplo, o trabalho com a comunidade, ou seja, o trabalho, sobretudo, desenvolvido pelo serviço educativo, que os museus costumam ter sempre uma equipa de serviço educativo que trabalha com escolas, com séniores, etc. Depois, a comunicação, obviamente, seja visual, por exemplo, um exemplo muito concreto ali no Museu Bordal Pinheiro, que fica no número 382 do Campo Grande, e instalámos lá há 3 anos uma estátua com uma representação de uma ilustração do Bordal Pinheiro, ao lado de um gado, que é um autorretrato do Bordal. E qualquer condutor, qualquer motorista que passe em hora de ponta, ou sem ser em hora de ponta, mas ali pelo número 302, vai reparar. Aquilo vai-lhe chamar a atenção, não é? E é muito importante para um museu como o Museu Bordal Pinheiro, que é um museu centenário, foi fundado em 1916 e está numa pequena moradia no Campo Grande. As pessoas às vezes passam à frente da moradia, do portão, e quase não se apercebem que está ali um museu. E nesse sentido há de facto é de facto importante trabalhar-se a comunicação, seja visual, seja no mundo digital, que hoje em dia obviamente é incontornável. Claro. E nem de propósito, porque nós estamos a falar até de um exemplo, o Museu Bordal Pinheiro, parece que muita coisa acontece ali, quer dizer, além do acervo que ele tem, da biblioteca, há uma série de atividades que vão acontecendo, Sim. penso que ao longo do ano, Sim. como as residências artísticas. Sim. Quero falar um pouco sobre isso. Sim, dessa dinâmica que o museu tem. Claro, claro. O que nos interessa é ter um museu vivo, tenha pessoas, que as pessoas se interessem por ele. Ou seja, para além da parte expositiva, que é, digamos, o prato forte do museu, tentamos ter atividades como oficinas, cursos desde a cerâmica ao desenho. Neste momento temos um clube têxtil para as pessoas fazerem crochê e tricô. E estas atividades todas, para todos os tipos de públicos, pessoas com necessidades específicas, para jovens, para crianças, qualquer pessoa tem de ter um ponto de ligação a Bordal. E Bordal é um mundo, não é? Não é só os gatinhos e as couves, essas coisas. Também são as próprias ideias do Bordal, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o humor, né? E isso é uma parte. A escrita, muita escrita também. O Bordal não era um escritor, apesar de ter sido jornalista, tinha sobretudo, escreveu também, mas tinha colaboradores literários. Tinha vários colaboradores, Malho Ortigão, por exemplo, era um deles, um dos mais conhecidos. Mas voltando às atividades, temos este tipo de atividades, temos outras coisas como, por exemplo, as residências artísticas, que eu considero que são importantes até para criar uma ligação entre o Bordal, digamos, o Museu Bordal, e a criação artística contemporânea, porque são residências para 4 artistas por ano, e sobretudo jovens ou artistas que estejam em início de carreira, estejam não necessariamente jovens em termos de idade, mas jovens como artistas, sendo o museu um Single Artist Museum, ou seja, um museu dedicado a um só autor, ainda por cima do século XIX, início do século XX. Há um certo distanciamento, obviamente, com uma pessoa que acaba, por exemplo, Belas Artes, a faculdade, se calhar não pensa imediatamente no Museu Bordal Pinheiro como um sítio para oportunidades, pensa se calhar no MAT, no MNAC, mas o museu tem tido este trabalho
não só de apoiar assim a produção artística contemporânea, mas também fazer a ligação entre essa produção artística e a figura e a obra do Bordal. Mas, ó Tiago, mas como é coordenar em termos de comunicação pura e dura, logicamente adaptada, uma ferramenta adaptada ao museu, como é que se articula em termos de comunicação com tanta coisa a acontecer? Tem uma equipa? Não, Como é que isso faz? Como é que isso se faz? articulamos no museu, ou seja, eu falo diariamente com o diretor do museu, nós temos uma equipa pequena, somos 16 ou 17, desde a bilheteira até a direção, e falamos todos os dias, eu falo todos os dias com a direção, com a coordenadora do serviço educativo, com os meus colegas da investigação e da documentação, e isso me permite-me saber o que é necessário para estabelecer uma boa relação entre o museu e o que o museu e as pessoas do museu fazem e o público, não é? Com o exterior, não é? Com o exterior. Ok. Uma coisa que nós fazemos muito nas nossas redes sociais é usar o humor. Usar o humor e também tornar a comunicação humana, ou seja, o que acontece muitas vezes na comunicação institucional, não só a nível de cultura, mas em geral, é essa comunicação ser muito institucional, por vezes. Como se do outro lado do computador, no Facebook, tivesse quase um robô. E nós tentamos humanizar esta comunicação. Até porque se trata do Museu Bordal Pinheiro, não é? Quer dizer, Claro, acho que faz todo o todo sentido ir um pouco por aí sim, faz todo pelo sentido humor. que a comunicação esteja alinhada com a missão do museu e, neste caso, com o espírito do próprio Rafael Bordal Pinheiro. Entre tanto que Bordal Pinheiro criou, a figura do Zé Povinho é das criações mais interessantes. Até porque nem existia nenhuma personagem, aquilo foi tudo criado por ele. O Zé Povinho foi criado, foi o imaginário dele, quer dizer, não havia nada. E foi também um canal enfim, para ele alertar, enfim, consciências num país que na altura, na segunda metade do século XIX, estava em profunda mudança a vários níveis. Que história é essa do Zé Povinho? Muito sucintamente, já agora o Zé Povinho é talvez a figura ficcional portuguesa mais popular, ou que mais que tem superado a prova do tempo. Porquê? Porque a figura do Zé Povinho nasceu no dia 12 de junho de 1875, no jornal Lanterna Mágica, o jornal dirigido pelo Bordal, e faz no próximo ano, em 2025, 150 anos. E ainda hoje, toda a gente fala do Zé Povinho, é reutilizado por outros ilustradores e cartunistas, também muitas vezes com o mesmo intuito com que Bordal usou esta sua criação, ou seja, para denunciar, por exemplo, os poderes, para denunciar injustiças, etc. E realmente é uma figura que ainda vamos hoje às Tascas, não é? Aqui em Lisboa, e vemos a figura do Zé Povinho, que foi popularizada também por artesãos anónimos, mas que criaram o Zé Povinho, que é Fiatoma, não é? É uma figura que se tornou muito popular. Mas, por exemplo, nos escritos que ele deixou, nas notas, não há assim nada que permita descobrir como é que surgiu aquela figura do imaginário dele. Não tenho a certeza. Uma boa pergunta. Não tenho a certeza, talvez. De qualquer forma, creio que é uma... O Bordal, quando criou o Zé Povinho, ele está a começar, digamos, a sua carreira como cartunista, ou seja, ele cria a personagem em 1875, até 1905 continua a fazer jornais quase durante 30 anos, quase ininterruptamente, ou seja, sobretudo numa base semanal. E o Zé Povinho fica, é interessantíssimo. E passa do desenho para a cerâmica, não é? E passa do desenho para a cerâmica, é uma coisa que... Como estávamos aqui a falar, o Bordal Pinheiro, enfim, retratou o país dessa época, dos finais do século XIX, através dos seus desenhos para alertar consciências. Mas, em sua opinião, acha que as classes desfavorecidas percebiam essas mensagens? Ou era, pelo contrário, mesmo sob a forma de desenho, acha que eles... que estamos a falar de um Portugal muito, muito inculto, muito iletrado naquela época.
com uma taxa de analfabetização altíssima. Altíssimo. Aliás, até para a época, comparando com outros países europeus. Mas pelo desenho, que O é mais desenho, fácil, há uma tentativa, digamos eu, de bordá-lo, democratizar algumas coisas que faz. Uma delas, talvez a mais conhecida hoje em dia, seja a fábrica de faianças das Caldas da Rainha, onde são criados produtos para vender a uma classe média emergente, mas a própria ideia do cartoon, do jornal humorístico, que já havia, mas não eram tão populares como se tornaram com as criações do Bordal. Era uma maneira de contar histórias também por imagens. No século XIX era comum colarem-se as páginas dos jornais, atenção que estes jornais do Bordal, como se fossem os inimigos públicos da altura, tinham 8 páginas, em média. E era fácil colá-los, por exemplo, junto aos quiosques, que vendiam os jornais, as publicações, etc. E as pessoas que passavam viam. Ou seja, e além disso, sabe-se que há edições dos jornais do Bordal que tiveram tiragens na ordem dos 25 mil exemplares, se não estou enganado. Ou seja, é muito para a época. estamos aqui a falar disto e eu acho que não sei se de facto, se calhar até as classes mais abastadas deliciavam-se a ver os desenhos Sim, dele, e, sobretudo aqueles que não concordavam enfim, com o que estava a passar no país naquela sim, época, sim, sim, sim. socialmente e Sem politicamente. dúvida. Mas mesmo aqueles que eh, poderiam concordar e discordar, porque eram até Também. criticados e alvos do humor e da crítica de Bordalo, o respeitavam. Porque o Bordalo acaba por, como pessoa, ser uma pessoa que tinha uma boa relação com muitas pessoas das mais variadas áreas, das mais variadas classes, podemos dizer, até diferentes famílias políticas, digamos. Ahm, por exemplo, o Bordal era uma pessoa que, ao mesmo tempo que fazia, por exemplo, o design e decoração do menu para um banquete no Teatro Nacional de São Carlos, também era capaz de fazer a decoração numa quermesse ali em Óbidos, para angariar fundos para os bombeiros. Estou a dar um exemplo das coisas que o Bordal era capaz de fazer e como é que ele se movia entre diferentes Na sociedade, não é? na Isso, sociedade. aliás, ele era tido como uma pessoa até afável e simpático, ao Muito. contrário do irmão Columbano, era mais sério, mais sisudo. Pois, não vamos falar do Columbano, mas ouve-se falar muito mal às vezes do Columbano, enquanto que o Rafael era um bom vivan, era um bom garfo, era uma pessoa que. Vou dar dois exemplos engraçados. Ele vivia no atual Largo Rafael Bordal Pinheiro, ali ao Chiado, e na altura ele não pagava renda, porque o, o dono da casa, o seu senhorio, considerava que era uma honra tê-lo Como lá inquilino. como inquilino, então ele não pagava renda. E outra coisa que acontecia era ele ir a restaurantes famosos da época e não lhe cobrarem a refeição, o jantar, sobretudo. Porque ele conseguia trazer várias pessoas com ele que gostavam de conviver com ele, ouvir as histórias do Bordal. E havia uma irmã, não é? Porque eu Ele julgo teve no que total eles eram 6 ou três, não, 7. eles eram três irmãos dedicados às Os mais artes. conhecidos, sim, depois O Rafael, pessoas o de Columbano e uma irmã que a Maria também. Augusta, que trabalhou também as rendas de Bilbos, por exemplo. É uma família de artistas. O pai E o pai era também. era artista. E o pai era. Eles aprenderam todos em casa a desenhar e pintar. O Tiago Guerreiro, além da comunicação, dedica-se a outras áreas. É professor na Arco, é ilustrador e é cofundador de uma pequena editora independente. Como é ter tempo enfim, para tudo isto? Faço a comunicação no museu das 9h30 às 5h30. A seguir vou ao fim do dia, geralmente para o Arco, onde dou aulas uma ou duas vezes por semana, conforme a altura do ano. Ou seja, horário em regime pós-laboral. E onde neste momento também tenho aulas de fotografia. E a editora vamos fazendo quando há tempo, à noite, ao fim de semana, vamos dedicando. Atenção que a editora é constituída por 3 pessoas.
Eu, Ana Braga e Inês Machado, e vamos dividindo o trabalho. Aqui neste caso a união faz a força e conseguimos É muito dividir. vocacionada para crianças, não é? Sim, A editora. temos muitas publicações dirigidas ao público infantil, ou seja, a ilustração infantil, digamos assim, é a base do nosso trabalho. Já temos uma revista homónima, que é uma revista de passatempos, tinha também sempre uma história e o ano passado pusemos um ponto final nesse projeto porque, sendo uma publicação regular, tomava-nos muito tempo e nós queríamos fazer outras coisas, criar outras publicações. E a ilustração, como é que nasceu esse gosto? Como é que surge? É engraçado porque quando perguntavam do que é que eu mais me arrependia, até aos meus 20 e tais, 30 anos, eu nunca sabia responder, mas uma vez pus-me a pensar realmente qual era a coisa que eu mais me arrependia na vida. Eu acho que foi não ter seguido artes no ensino secundário e depois, obviamente, a seguir. E a verdade é que eu sempre gostei muito de desenhar e lembro-me de até mais ou menos aos 20 anos estar sempre a desenhar, mesmo quando tinha um caderno, uma sala de aulas, etc. Um, e, e nunca perdi isso, nunca perdi essa vontade. Já sou um ilustrador seródio, digamos assim, começo a estudar ilustração, lá está no Arco, em regime pós-laboral, já com 30 ou 31 anos, mas decido fazer e é uma fase muito boa da minha vida, ou seja, apesar de sair do trabalho tarde e ir tarde para as aulas, deu-me um gosto tremendo e continuei. Logo a seguir, concluí os estudos em 2016, estudei lá no Arco entre 2014 e 2016, logo a seguir comecei este projeto da Triciclo com os meus colegas. Sei também que as grandes viagens é outra das suas paixões. Cá dentro, lá fora, que tipo de viagens é que faz? Ultimamente tenho feito cada vez mais viagens chamadas road trips, ou seja, eu pego no meu carro e saio aqui de Lisboa, vou dar uma volta por Portugal, por Espanha, ou viajo de avião e depois, assim que chego ao aeroporto, ou no dia seguinte, pego num carro alugado e vou dar uma volta. Vou dar uma volta, vou dar às vezes umas grandes voltas, não é? Mas quando fala em grandes viagens, está a falar de quantos dias em viagem e quantos quilómetros percorridos? Eu acho que o meu recorde foi no verão do ano passado, em 2023. Tive 3 semanas na Polónia, no sul da Polónia. Comecei em Cracóvia, fui até às montanhas Tatra, no sul, na fronteira com a Eslováquia. E no fundo fiz uma viagem quase em círculo no sul da Polónia, passei perto da fronteira com a Ucrânia também, e depois acabei aí na capital, em Varsóvia. E tem alguma grande viagem que ainda gostasse de fazer? Todas as que ainda não fiz. Eu Uma, por acho que exemplo. eu neste momento o meu maior desafio é aprender a. Eu já guiei motas, eh, lambretas, não é? Quando era novo, mas não pego numa lambreta há muito, muito tempo. Então queria ver se voltava a pegar para ir para a Ásia, Vietnã, Laos e fazer aí viagens de lambreta, porque é muito mais difícil aí andar de carro. Se bem que eu prefiro, obviamente, e o carro é sempre a minha primeira opção nestas viagens, porque é muito mais confortável e viajar de carro é fantástico, porque é confortável, permite-nos ir onde quisermos, quando quisermos, à hora que quisermos, praticamente. Mas esse seu projeto, ir a viajar a duas rodas, é uma aventura. Vai ser uma aventura, de certeza Agora absoluta. existem aquelas lambretas que dá para alugar aí na rua, né? Aquelas azuis, Sim. azuis e brancas. Acho que vou inscrever-me e começar a praticar aqui em Lisboa. E por Portugal, para onde é que gosta mais de viajar? Interior, costa? Há um sítio que não todos os anos volto, que é o Alentejo, sobretudo a Costa Vicentina, porque o meu pai é de Odmira, a minha família do lado paterno é de Odmira, e, e é sempre um gosto voltar. Aliás, quando passo a ponte Vasta Gama ao 25 de Abril e chego à margem sul, acho que o meu amor, e o de muita gente também, não é? Muda completamente. Vamos para o sul. E é bom viajar naquela zona, aquelas planícies, naquelas serras também, não é? Que é uma zona de serra, aquela.
gosto da Vicentina. O Alentejo é o meu lugar favorito, acho eu. Por fazer viagens de carro. Sim, ainda este fim de semana estive, mas noutra zona de Alentejo. Está a norte de Lisboa. Estive na Serra de São Mamede, perto de Porto Alegre. Ali entre Castelo Vide, Marvão, Nisa. E pela cidade, não lhe é muito interessante viajar, não é? Não tem o mesmo... Dentro da cidade ou fazer Sim, viagens? em meio urbano. Eu gosto de viajar entre cidades. Sim. Mas a questão é que dentro de cidades... Sempre com aquela característica de viagem mesmo, não é? Quer dizer, de grande viagem. Pois, quer dizer, ao fim de semana viagem em Lisboa, às vezes. É porque é mais fácil estacionar, mais fácil circular. E à noite, gosta de conduzir? Gosto muito de viajar à noite e de conduzir de noite. Não é mais cansativo sequer, acho que até facilita o facto de termos a indicação de que vem um carro daqui ou dacolá, porque há uma luz, não é? Iluminar, acho que acaba por às vezes até facilitar. A minha mãe, que é muito mãe galinha, sou filho único, costuma dizer: ai Tiago, cuidadinho, porque vais viajar à noite, etc. Tem lá cuidado. E a resposta que lhe dou é sempre esta: acho que é muito mais fácil viajar à noite e confortável do que de dia. Se bem que, obviamente, de dia é que é bom pôr o braço de fora, apanhar com o vento e apreciar a paisagem. Tiago Reino, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite, obrigado, esta agradável conversa. E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.